Neste vídeo, falaremos sobre a perda da integração cultural. Quando os antigos primatas, isto é, os macacos, experimentaram os primeiros sofrimentos pelos erros que cometiam, começaram a desenvolver melhor seus instintos para sobreviverem. Andar, fugir, lutar, comer, repousar, reproduzir, entre outras coisas, tiveram que ser aprendidas para manter assegurada a própria vida e a perpetuação da espécie. Como não podiam pensar, raciocinar e criar conhecimentos novos, dependeram durante muito tempo dos instintos como únicos recursos disponíveis. Aprenderam logo que andar em grupos facilitava a sobrevivência e daí surgiu a forma mais arcaica de grupo social, o bando. Esse agrupamento facilitava a fuga, a segurança e a reprodução dos indivíduos. Em contrapartida, gerava atritos na hora de comer e de reproduzir. Essa lenta aprendizagem foi mostrando que a associação em grupos trazia vantagens e também desvantagens. Assim foram surgindo as primeiras regras de convívio social para que os indivíduos pudessem tirar melhor proveito da vantagem de se agrupar em bandos. Essas primeiras experiências ocorreram há aproximadamente 65 milhões de anos atrás. A continuidade dessa experiência que deu certo resultou no fortalecimento dos instintos paternal e maternal, do instinto gregário, ou seja, formação de bandos, e na socialização do instinto agressivo individual, permitindo maior tempo para a convivência com os filhotes. Os filhotes, vivendo maior tempo perto dos pais e dos outros indivíduos, começaram a aprender mais rápido, através da imitação, a desenvolver melhor seus instintos e as regras de convivência do bando.
O afastamento prolongado entre filhote e bando passou a representar para o filhote as primeiras sensações de insegurança, desproteção e solidão. Quando vemos um filhote de qualquer animal agarrado firmemente às costas de sua mãe, podemos compreender o que isso significa. Quando um bebê chora, chamando para perto de si a presença, o calor, o carinho e o alimento materno, estamos de novo assistindo a cenas que já se repetiram trilhões de vezes desde épocas muito remotas. Ficar longe do bando passou a significar para o indivíduo, pequeno ou adulto, um perigo e uma ameaça para a sua integridade física e psicológica. Já dissemos que o nosso cérebro é dotado de funções refinadas. Não conhecemos quase nada sobre essas funções. Podemos supor, no entanto, que o conhecimento intuitivo, ou seja, a intuição, seja uma dessas funções. Admitamos também que o instinto, ou o conjunto deles, tenha sido o precursor do conhecimento intuitivo. É bem provável que o bom senso tenha se desenvolvido e se originado do conhecimento intuitivo, que se constitua no elemento base, individual e social, isto é, na síntese e refinamento da capacidade de interpretação. Nós não precisamos pensar muito para usarmos o bom senso. É possível que ele seja uma aquisição antiga dos seres humanos, desenvolvida há milhões de anos pelos nossos ancestrais, através das primeiras experiências instintivas. O homem sempre viveu em grupos. Podemos compreender que, assim como o sistema nervoso central, cérebro e medula integram e organizam todas as partes do corpo, o modelo cultural, ou seja, a cultura, organiza os indivíduos em famílias, grupos e sociedades. Organiza também o psiquismo, fortalecendo a identidade, equilibrando a convivência e harmonizando a vida social. São as regras básicas, tradição, costumes, valores e sentimentos grupais que permitem a vida em grupo. Sentimentos como solidariedade, ética, generosidade, senso de justiça, etc., promovem a coesão do grupo e permitem a convivência harmoniosa entre os indivíduos. O que chamamos de bom senso é a capacidade que cada indivíduo possui de atuar de forma equilibrada em relação aos outros membros do grupo, evitando conflitos. A solidariedade entre os membros talvez seja o maior fator de coesão dentro do grupo. Esse sentimento, nas sociedades primitivas, permitiu o avanço e o desenvolvimento do homem. O início do processo civilizatório provocou uma mudança nos sentimentos, princípios e valores humanos, com as disputas por terras, bens materiais e poder. Dizem alguns autores que um possível ancestral do homem, o Ramapithecus, conhecido apenas por fragmentos dos seus dentes e mandíbulas, viveu há 14 milhões de anos. Provavelmente apresentava mais semelhanças com os primeiros homens do que com os macacos. O Australopithecus viveu na África Central, Oriental e Meridional há cerca de 2 milhões de anos. As primeiras formas mediam apenas 1,20 m de altura, mas acredita-se que caminhassem eretas. As formas mais recentes utilizavam pedras toscas como instrumentos. O Pithecanthropus erectus viveu na Ásia Oriental há mais de 500 mil anos. Caminhava ereto e vivia do que caçava e colhia. Seus restos foram encontrados na África e na Europa. O homem de Cro-Magnon apareceu na Europa mais ou menos no meio da última glaciação, há cerca de 40 mil anos.
apresentava já todas as características do homem atual, Homo sapiens. O homem veio se transformando, aprendendo e aperfeiçoando suas normas de convivência, mas esses progressos o levaram sempre a ter que se defrontar com novas questões. Até cerca de 9.000 anos atrás, todas as populações humanas viviam da caça e, em sua maioria, da pesca também, suplementada pela coleta de frutos e amêndoas e pelo desenterramento de raízes e tubérculos. É possível que na primeira divisão do trabalho entre os sexos, ao homem coubesse a caça e à mulher a apanha de alimentos. A vida dependente da caça e da coleta de alimentos exigia que os grupos se conservassem reduzidos e vagueassem por extensões consideráveis de terra para não exaurirem a vida vegetal e animal de uma região limitada. Sendo nômades, esses grupos não construíam habitações permanentes e levavam consigo apenas um pequeno número de utensílios. As suas edificações simples, como as tendas, lhes serviam de abrigo contra o sol e a chuva e eram leves para carregar. A caça e a pesca foram se tornando tarefas mais fáceis à medida em que o homem conseguia fabricar implementos como o arco e a flecha, o anzol, a lança, redes e armadilhas e outros mais. A fartura de alimentos e a facilidade cada vez maior de consegui-los proporcionava ao indivíduo mais tempo para pensar, criar e permanecer junto ao seu grupo. A arte de caçar, exercitada durante milhares de anos, provavelmente desenvolveu muito algumas áreas do cérebro humano relacionadas com a agressão. Abater, defender-se e lutar contra os outros animais transformou o homem caçador num hábil predador. O homem saiu da condição de caçador e coletor de alimentos quando passou a plantar e criar animais domésticos. A agricultura, a domesticação de animais, o cultivo de plantas alimentícias e medicinais foram provavelmente descobertas por diferentes grupos humanos em ocasiões diferentes. Os primeiros indícios que temos da arte de plantar nos vêm de um povo que ocupava as cavernas do Monte Carmelo, no Wadi en-Natuf, na Palestina. Os natufianos remontam aproximadamente a 7.000 anos antes de Cristo. Entre os seus instrumentos de trabalho foram encontrados alguns tipos de foices primitivas, almofarizes e pilões de pedra. O primeiro povoado agrícola do Oriente Médio que se conhece e no qual há provas diretas do cultivo de plantas foi descoberto em Jarmo, no Kurdistão, nordeste do Iraque. Ali foram encontradas foices, almofarizes, pilões, varas de cavar, lâminas de enxó e de machado. Criavam cabras, carneiros, porcos e bovinos. Esse povoado data de 5.500 anos antes de Cristo. As atividades agropastoris obrigaram o homem a ter residência fixa e construir abrigos mais aperfeiçoados para cuidar de suas plantações e animais domesticados. Sobrava cada vez mais tempo para permanecer junto ao grupo, pensar e inventar novos utensílios. Parte desse tempo começou a ser empregado mais com suas criações artísticas, tecelagem, cerâmica, pinturas, e religiosas, rituais, danças e festas. Esse desenvolvimento aconteceu por volta do ano 4000 a.C. Foram os gerzeanos, povo que habitava no Egito Inferior, que alcançaram um grau elevado de perfeição técnica na época. Conheciam o cobre,
o chumbo e a prata. Cultivavam oliveiras e cereais. Utilizavam uma escrita rudimentar, jogavam um jogo parecido com o de damas e inventaram uma espécie de calendário para auxiliar na agricultura. Foi entre eles que surgiu na história do homem o primeiro rei. Seguindo-se a cultura gersiana, nota-se um firme desenvolvimento da civilização. Crescendo demais, as aldeias se fizeram cidades autônomas com seus próprios funcionários. O uso do cobre e de outros metais se tornou mais frequente. Descobriu-se o torno do oleiro e, com o uso regular da escrita, a história da civilização começou. Falamos anteriormente do desenvolvimento dos instintos nos macacos e da evolução para a vida socializada em bandos. Os homens primitivos, usando seus instintos em proveito próprio e do grupo, alcançaram surpreendente desenvolvimento social. Até hoje, esses instintos permanecem, mas a crescente necessidade de socialização que gerou a cultura civilizada reprimiu os instintos primitivos do indivíduo, ou seja, seus interesses individuais, em benefício do equilíbrio do grupo onde ele convive. Isso foi obrigando o homem a mudanças de comportamento cada vez mais restritivas do ponto de vista individual para que pudesse se adaptar melhor à convivência social. É comum a visão da cena do homem primitivo arrastando sua mulher pelos cabelos, vestido com peles de animais e segurando um porrete com a outra mão. Se um dia essa cena aconteceu, não sabemos responder. Temos certeza, sim, que o comportamento humano sofreu muitas modificações no transcurso do tempo para poder adaptar-se às circunstâncias e exigências do mundo atual. A origem do comportamento reativo do homem, pelo que podemos concluir, coincide e se desenvolve junto com a necessidade sociológica da repressão dos instintos primitivos. Ou seja, cada indivíduo, insatisfeito por não mais poder manifestar livremente seus instintos no meio social, passou a acumular essas tensões instintivas. Esse acúmulo passou a pressionar o psiquismo e manter uma reserva potencialmente explosiva, que em circunstâncias desfavoráveis escapa em diferentes intensidades, provocando as mais diversas formas de comportamento antissocial ou comportamento reativo. Eis aí a possível relação intrínseca e histórica entre o comportamento individual e o continente familiar e social. A lei da física que diz: a toda ação haverá sempre uma reação em sentido contrário e com igual intensidade, não é aplicável somente aos fenômenos físicos. Ela também está presente nos fenômenos sociológicos e psicológicos e, sobretudo, na interação entre eles. Na verdade, todo indivíduo sente o mundo de uma forma simplificada. O que está do lado de dentro, ego, e o que está do lado de fora, limite do ego. A vida civilizada nos cria um dilema: satisfazer a todos os instintos, desejos e fantasias do ego, ou aceitar todos os limites impostos à plena satisfação deles. Eis a questão. Sendo assim, o comportamento reativo é ao mesmo tempo uma forte reação na direção da satisfação plena dos instintos, desejos e fantasias, e uma sinalização individual ou grupal que denuncia muitas das distorções existentes na organização rígida e opressiva da sociedade e da família. É, portanto, um fator positivo de reação no sentido de transformá-las, porém,
provoca profundas alterações no psiquismo individual e nas relações sociofamiliares. Seus efeitos, por serem perturbadores, nem sempre são compreendidos e, por isso, como resposta, recebem a incompreensão e a punição. É o psiquismo humano sendo esmagado pelo dinossauro civilizatório que ele mesmo produziu e que agora não suporta mais carregar. É o indivíduo que acumulou muita riqueza material e vai ficando cada vez mais preocupado em administrá-la, reduzindo mais seu tempo para viver e conviver, e se tornando cada vez mais pobre de espírito e de caráter, passando a sofrer da miopia social e da voracidade individual. Vamos lembrar da vantagem de viver em bandos aprendida pelos macacos, da formação dos primeiros grupos sociais humanos e seu desenvolvimento. Dissemos que os filhotes dos antropóides, isto é, a transição do macaco para o homem, agarravam-se às costas de suas mães para não serem abandonados pelo grupo. Suas primeiras sensações de solidão e separação ficaram impressas nos seus cérebros e associadas ao desespero da fome e da morte. Os filhotes e os bebês conhecem instintivamente esse perigo. O alto grau de dependência e a privação da convivência com o grupo certamente lhes seria fatal. A primeira informação de perigo registrada pelo cérebro é a solidão. Separar-se do grupo pode ser sentido como morrer só. Estar no grupo pode significar viver, conviver e sentir prazer junto com os outros. Essa necessidade primária nos faz compreender por que choramos quando alguém que convive conosco se despede para viajar, quando um ente querido morre, quando rompemos o namoro ou o casamento, quando um filho ou filha casa e sai de casa. Uma sensação de vazio, de saudade, sinaliza na direção da sensação de perda ou separação de um elemento do grupo. Temos que sofrer para podermos nos adaptar à realidade da nova situação. Algumas pessoas, nessas circunstâncias, sentem vontade de comprar roupas, sapatos ou animais de estimação, ou seja, incorporar alguma coisa que preencha esse vazio existente dentro de si e no grupo. É possível que o choro da criança ao nascer não sirva apenas para preencher seus pulmões e permitir que respire. Talvez sua intuição lhe informe que naquele momento está se separando de sua mãe para poder iniciar sua caminhada individual. Já possuímos elementos suficientes para concluir que a vida humana está fortemente presa à sua origem, o grupo sociofamiliar. Suas aquisições, como identidade, inteligência, habilidades, talento, criatividade, entre outras, são resultado e consequência dessa original condição de dependência grupal, ou seja, do modelo cultural. A mais desconcertante contradição do grupo familiar está contida no seu principal papel e na sua mais importante função: gerar, proteger, nutrir e educar o indivíduo com o objetivo de prepará-lo para a futura separação do grupo que o originou e formar um novo grupo, isto é, uma nova família. Só assim é possível perpetuar a espécie e manter a vida humana em movimento. Uma aparente contradição existente no meio social civilizado pode ser resumida numa questão: por que tantas pessoas sentem solidão numa cidade grande, posto que estão cercadas pela multidão?
No próximo vídeo, falaremos sobre o indivíduo e sua patologia.